Você já tentou entender suas emoções, controlar sua ansiedade, o seu medo, mudar padrões? E mesmo você tentando controlar esse padrão, essa sensação, essa emoção sempre voltava de alguma forma? Bom, esse questionamento apareceu muito para mim, né, quando eu comecei a querer ter esse interesse sobre as terapias integrativas, e o que me fez ficar muito reflexiva e questionadora e realmente buscar sobre essa verdade, ir mais a fundo, conhecer mais o que seria essa terapia sistêmica e principalmente com foco a terapia floral, foi aonde eu percebi que muitas vezes a gente está sempre olhando para o efeito e não para a causa que está acontecendo. Então, a partir do momento que eu entendo que as minhas emoções é um efeito de algo que não é causa, tudo muda. Porque eu começo de fato a olhar para o problema raiz. E é assim que eu consigo gerar mudança. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Davidson, terapeuta, e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o que é terapia floral e o olhar, né, por trás dessa terapeuta e uma ex-cientista, né? E é muito engraçado dividir um pouquinho da minha história aqui para vocês. Para quem não sabe, eu sou engenheira química com mestrado na área antes de realmente fazer essa transição de carreira. Ainda trabalho de alguma forma na área porque eu sou professora aqui nos Estados Unidos em uma escola de bacharelado de ensino médio, né? E este questionamento mudou tudo para mim, porque além de ter trabalhado em outras áreas por aqui também, depois do meu mestrado, depois do meu intercâmbio, eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo no banco, em um laboratório de análise de endotoxinas, né? Então, a minha versão do passado, né, querendo ou não, estava indo para esse caminho da ciência, né? Então, eu estava com a intenção de me tornar realmente professora universitária. É engraçado que, querendo ou não, eu não deixei de ser professora, né? Só algumas questões foram se reajustando de acordo também com quem eu fui me transformando ao longo da minha jornada, né? Então, acho muito engraçado que a partir do momento que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, e veio muito esse questionamento, né? Eu sempre tive a tendência de querer entender o porquê, né? De entender, compreender esse meu campo emocional. Mas nunca ninguém me parou para me ensinar falando que as minhas emoções é literalmente um efeito e não a causa. E com autoconhecimento que eu pude acessar essa primeira verdade, essa primeira camada. O que me causa para gerar essa ansiedade? O que me causa para me gerar esse medo? Quais são os meus gatilhos? Quais são os meus padrões? Então, você mudar essa pergunta, tudo muda. Porque o que você sente, esse campo emocional, é uma consequência. Ela é um sintoma e não a causa original, não o problema raiz. E a partir desse questionamento que eu comecei a me interessar muito pelo sistema floral de Bach. Tanto que foi minha primeira formação para me tornar terapeuta. No começo, o primeiro curso que eu fiz de floral foi de autoaplicação, porém, quando eu senti a diferença dos florais na minha vida, esse campo emocional sutil, eu senti de querer fazer o curso, né, para me tornar terapeuta, para poder estar ajudando mais pessoas, né. Confesso que o floral não é a base do meu trabalho, eu trabalho com constelações familiares, mas durante as sessões de constelação, por exemplo, com meus clientes, é muito interessante que as emoções são reveladas, né? As causas também, por conta das dinâmicas familiares, também é muito revelado. Então, querendo ou não, eu sempre trago algum floral depois, uma indicação para o meu cliente. Ainda tento sessões individuais apenas com terapia floral, mas a união dessas duas ferramentas, quando eu sinto que é necessária, eu acho que é um boost muito legal para o desenvolvimento, né, desse campo emocional do meu cliente, além de cura, né, de traumas, de padrões, quebra de padrões, enfim. Além desse questionamento interno que eu comecei a ter, né, eu ficava pensando, né, por que tantos tratamentos, né, acabam carregando tantos efeitos colaterais? E por que algumas pessoas melhoram com alguns medicamentos e outros não, né? Eu vou dar um exemplo. Tinha um antidepressivo que tinha alguns familiares meus que tomou e sentiram muita diferença com esse medicamento. A minha avó Zefinha, ela também chegou a tomar esse medicamento, né, que o médico tentando auxiliar no processo dela, e o resultado dela foi fora da curva, sabe? E eu vi que aquilo não estava fazendo bem para ela tava ficando fora da caixinha, sabe? E falei, gente, eu acho que esse antidepressivo. Aí eu fui ler a bula desse medicamento e tinha essa probabilidade de causar isso. As pessoas ao meu redor não
não pensaram sobre isso, não pensaram sobre essa possibilidade, mas eu fiquei instigada, fiquei me perguntando e ainda bem que eu li a bula. E eu entrei em contato com o médico e ele suspendeu na hora. No fim das contas, minha avó parou de tomar e nem quis mais saber de antidepressivo, né? Isso não quer dizer também que ela se curou dessa depressão. Então eu venho de uma raiz, né, de uma ancestralidade também muito hipocondríaca, gente. Isso me fez também querer ter tipo uma aversão, sabe? E sem contar, gente, que eu sou muito sensível. Então eu sempre tive essa aversão desses tratamentos muito agressivos, sabe? Desde criança odiava injeção. Tanto que quando eu descobri, né, que eu falo do Bach, né, do médico que desenvolveu o sistema de floral, ele foi o médico que desenvolveu a primeira vacina de gotinha. Então, assim, a minha criança deu aquele abraço, porque, gente, eu sempre odiei isso. E pra vocês terem noção, até hoje eu sou muito sensível, assim, sabe, de me machucar com o corpo, de me agredir nesse sentido. Porque pra tirar um ferpo do meu dedo, só o senhor da causa, tá? Um dia entrou um ferpo no meu dedo e coitado do meu marido, tá? Ele teve que rebolar, como diz a Sandy. Vai ter que rebolar, porque, gente, olha, eu dei trabalho, tá? Então, assim, essas questões sempre me geraram muito incômodo, né? E além dessa aversão de ver muito esse padrão na minha família. E aí, quando eu conheci a história do Edward Bach, né? O Dr. Bach, para os íntimos do Brasil, tudo fez muito mais sentido para mim. Foi a primeira vez que eu pude perceber também essa compreensão do campo emocional mais profundo também. E um médico muito preocupado, muito empata também, porque esse foi o questionamento do Bach também, né? Ele começou a perceber por que tem alguns dos meus pacientes que melhoram e outros não. O caminho dele para ele começar a desenvolver e pesquisar sobre, né? E desenvolver o sistema floral foi por conta desse questionamento. E além disso, ele sempre também não foi muito fã desses tratamentos muito agressivos, sabe? Ele perguntava por que não existe uma forma mais sutil, mais acolhedora para as pessoas se curarem. Porque ele falava assim, as pessoas já estão enfrentando tanta dificuldade com a doença em si, tão vulneráveis e ainda assim esse tratamento tão agressivo. Então ele sempre quis desenvolver tratamentos que não fossem tão agressivos, né? Ele foi bacteriologista por muitos anos, né? Então ele desenvolveu, como eu falei anteriormente, a primeira vacina de gotinha e o questionamento mais forte para ele foi perceber esse questionamento interno. Porque algumas pessoas melhoram com esse mesmo tratamento e outras não. E antes dele acessar, né, esse sistema, ele criar esse sistema de florais, ele acessou a homeopatia, né? E foi aí que começou a fazer sentido para ele. Eu quero deixar vocês saberem desde já que a terapia floral não é a mesma coisa que a homeopatia, tá? São áreas diferentes, porém elas carregam o mesmo propósito, digamos assim, né? Então foi a partir desse conhecimento que o Dr. Bach se jogou. E hoje você só conhece esse sistema, né, de florais, essa terapia, por conta disso, desse ato de coragem do Bach, que ele largou tudo, ele deixou a carreira de médico tradicional, medicina tradicional, para se jogar nesse mundo integrativo holístico, né, de certa forma. E até hoje, gente, na Inglaterra, porque ele é de lá, né, existe o centro dele, todos os florais que você compra da tintura mãe são sintetizados por lá. Eu ainda quero conhecer esse centro lá na Inglaterra, fazer uma especialização por lá também. Acho que vai ser muito bacana conhecer esse cantinho, porque esse centro foi a casa que ele morou também, né? Até os últimos anos de vida dele. Então eu super indico também para vocês os livros, porque a didática que ele traz é muito simples. Ele sempre quis também trazer esse conhecimento para qualquer pessoa compreender. Porque os florais não precisa pertencer apenas ao terapeuta ou uma pessoa, né, que entende mais, o médico, o enfermeiro. Não precisa disso. Ele quis trazer esse conhecimento para a massa, para todo mundo poder compreender, acessar e desenvolver esse campo emocional, né? Essa inteligência emocional que todo mundo precisa. E a virada de chave que ele sentiu, né, foi quando ele percebeu que tinha uma senhora que ele atendia, que ela ficava doente, né? Toda vez, com muita frequência. E aí, de acordo com os diálogos, né, que ele trocava com essa paciente, ele percebeu que era toda vez que o filho dela viajava, ia para longe dela.
E aí ele perguntava, como que a senhora se sente quando seu filho, né, vai viajar, fica longe da senhora? Ah, eu fico triste. Foi aí que ele teve esse insight, que a doença, né, vem muito, né, desse campo emocional. Ele acredita, né, que toda doença física, ela vem primeiro nesse campo sutil, quando eu não olho para essas emoções que me trazem essa sensação ruim de ansiedade, medo, tristeza, elas acabam causando doenças físicas lá na frente. Entende? E foi com esse olhar que ele teve integrativo também que ele pôde perceber que algumas pessoas melhoravam com os tratamentos tradicionais e outras não, justamente por conta desse campo emocional. Se eu não mudo esse meu olhar, a maneira como eu sinto, não existe cura, sabe? Então, é uma verdade que eu sinto ressonância, que é o que eu acredito. Talvez muitos de vocês não vão sentir ressonância com isso, não vão concordar com essa verdade, não tô aqui para vocês concordarem com isso, mas foi uma verdade que fez muito sentido para mim. Se internamente eu não me sinto merecedor de melhorar, por exemplo, como que eu vou atrair isso para mim? Sabe? Então esse campo emocional sutil, ele é muito poderoso e por isso o desenvolvimento da nossa inteligência emocional é tão importante. E foi a partir desse conhecimento, né, que ele foi acessando da homeopatia, da carreira dele convencional como médico também, com toda a bagagem que ele carregava, né, que ele conseguiu desenvolver o sistema floral de Bach que nós conhecemos, né, com 38 essências. Então, cada essência de cada floral, ele tá referente, né, para nos auxiliar, é para cada emoção, para cada padrão, como medo, insegurança, dificuldade em colocar limites, boundaries, sabe? Como eles chamam aqui nos Estados Unidos, aquelas pessoas que não conseguem colocar os seus limites até que você venha. Mais do que isso, não. Aquela sensação de culpa, de rancor, raiva. E quantos de nós tentamos ignorar essas sensações ruins, né? A gente chama de ruim, mas ela está sinalizando algo. E se a gente não olha para isso, vai vir repetição de padrão, vai vir situações semelhantes para a gente poder estar olhando e curando e quebrando isso, né? O que a gente chama de ruim, de desafio, é uma forma da vida nos mostrar o que a gente precisa estar trabalhando. E o mais interessante é que quando você faz uma terapia floral, por exemplo, é que você não vai olhar para o sintoma, né? A gente vai realmente olhar para a causa, para o problema raiz. Por exemplo, tem várias florais para ansiedade. Porém, o que eu vou te indicar, por exemplo, vai ser de acordo com o problema raiz. Às vezes você sente ansiedade porque você tem um padrão de preocupação excessiva com quem você ama, familiares, amigos, e acaba se esquecendo. Sua mente sempre está trabalhando pensando no outro, como resolver o problema do outro. E isso te causa ansiedade, porque não tem como muitas vezes você também tentar controlar o outro. Muitas vezes você tem ansiedade por medo. Medo de falta de dinheiro, medo de dirigir, medo por causas específicas. Tem um floral para isso, para trabalhar esse padrão também. Então essa terapia é muito integrativa, porque ela é muito personalizada. E nem adianta você ir na farmácia comprar aquele floral pronto de bancada, porque isso não é terapia floral. Perdeu a essência. A terapia floral é quando trabalha com você, de acordo com a sua personalidade, com os padrões, a sua história, o que você viveu, os seus traumas. Se eu tento comprar um medicamento que é feito para todo mundo, eu perco a essência do tratamento em si. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? E, voltando a falar sobre isso, né? O mais interessante que o Bach conseguiu desenvolver é que esse medicamento natural é a essência das flores silvestres, lá da Inglaterra, né? Que ele foi acessando e, né, desenvolvendo esse sistema. E por conta disso, eles não têm os efeitos colaterais como muitos medicamentos de farmácia. Por quê? Porque eles não possuem o princípio ativo que esses medicamentos têm, né? E esse princípio ativo, ele muitas vezes vai mexer com a química do nosso corpo, com o nosso cérebro, que pode estar causando esses efeitos colaterais, né? Isso não quer dizer também que a gente deve abandonar a medicina tradicional. Ela é essencial para o nosso desenvolvimento também. A gente teve avanços, né, na nossa humanidade por conta dessa ciência, por conta dessa medicina também. As mentes dos pesquisadores, eles são muito justos, né? As pessoas que eu pude trabalhar no meu mestrado, os meus professores, as pessoas que eu tive contato, que fazem pesquisa, eles levam muito a sério. É muita responsabilidade. Então eu tive a honra de ter professores
professores, colegas, né, que trabalharam comigo em pesquisa, cheios de valores, cheios de verdade, independente do resultado. Se o resultado era ruim, colocava a verdade que foi revelada ali naquela pesquisa, para iluminar caminho de quem vem atrás, né? Então, terapia integrativa é justamente isso, para você integrar, para auxiliar no seu processo ainda mais. Então, recapitulando, né, o floral ele vai trabalhar nosso campo vibracional, né, de acordo com essa informação que cada flor carrega, justamente para trabalhar esse nosso campo sutil. Então, por exemplo, esse nosso padrão de medo constante, por exemplo, tomando floral, você consegue literalmente acessar, transmutar isso dentro de você. Então, os florais são ferramentas para você acessar esse poder pessoal dentro de você. E por mais que a ciência não consegue provar que os florais têm esses benefícios, né, realmente consegue auxiliar em muitos tratamentos nesse campo emocional, existem muitos relatos com a melhora. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas, eu senti muita diferença no meu campo emocional, mesmo antes de me tornar terapeuta. Mas a questão também talvez nem seja, né, se isso funciona, se isso não funciona. A questão é, se você vem se conhecendo, se você vem se questionando, se perguntando desses padrões. E faça isso por você, experimenta. Porque é aquilo que eu te falei, eu não tô aqui para você concordar comigo, eu tô aqui para você se questionar. Experimenta, perceba, funcionou, não funcionou? Sabe? Você é o seu maior laboratório. E eu acho mais engraçado, né, gente, que tem muitos relatos de crianças. Crianças têm resultados muito mais rápidos que os adultos, porque ela não tem aquele sistema de crença enraizado que te bloqueia, sabe? Assim como animais. Então, florais a gente pode colocar na nossa planta, nos animais. Inclusive, sabe aquela minha avó que eu contei a história lá no começo? Quando eu acessei o floral, quando eu fui pro Brasil, eu levei um monte de floral pra ela, tá? E ela tinha caído, né? E ela era muito medrosa, o medo travou muito a vida dela, né? E quando ela caiu, quebrou o fêmur, ela ficou com muito medo de andar. Mesmo podendo, ela ficou muito acomodada, tá? Porém, todavia, entretanto, ela no sítio com os meus tios, tá? Depois que ela tomou o floral, vocês acreditam que ela levantou e andou sozinha? Aí fica aqui o questionamento para vocês. Será que foi o auxílio dos florais que ela tomou ou não? E eu vou amar saber quem já tomou floral. Compartilha comigo aqui nos comentários quem já tomou, quem conhece a terapia, quem gostaria de conhecer. Vai ser um prazer poder atender vocês. E para quem sentir também de compartilhar os padrões que tem muita dificuldade de quebrar, eu vou amar estar conhecendo um pouquinho da sua história, te indicando florais. É lógico que é aquilo que eu te falei, né? Para você ter algo mais profundo, precisa passar por uma sessão para ter uma fórmula personalizada, né? Mas é isso, gente. Tudo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês sobre os florais nesse primeiro momento eu já compartilhei. Gratidão pelo seu tempo de ter você aqui comigo e até a próxima!